Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Poder do Agora. Nós estamos lendo sobre como a mente nos usa. E não somos nós que usamos a nossa mente, mas é ela quem nos usa. Tá muito interessante. Eu vou ler mais um trechinho para vocês. Eu vou transmitir. Peraí. Vou transmitir porque agora eu lembrei de trazer o livro. Ó, vamos lá. Eu vou aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês lerem. Nós tínhamos falado no episódio anterior que o instrumento aqui, né? A gente vive um delírio, que o instrumento que é a nossa mente se apossou de nós. Não foi isso que ele terminou dizendo? Porque ele estava respondendo uma pergunta. Aí a pessoa disse que não concordava com o que ele estava falando, a ousadia da pessoa. Não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido, mas a maioria das pessoas como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas e faço isso o tempo todo. E aí ele responde com uma clareza incrível, gente. Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, isso não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. Olha aí, aquilo que eu falei para vocês. Não é sobre as dificuldades que acontecem, não são sobre os desafios que se apresentam na nossa vida. É como a gente transforma essas dificuldades, esses desafios, em problemas. É por isso que ela resolve, a mente, né, resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então: você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? E aí, a outra pessoa responde, né? A ideia é parar de pensar completamente? Não, não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. E aí ele responde: então é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos, quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto da consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área da inteligência para além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Esse trecho é maravilhoso. É quando começamos a acordar. É o despertar da consciência. Quando a gente começa a perceber que nós não somos a mente e a mente mente. Que nós não somos o pensador, nós somos o ego, nós somos algo muito maior. Uma inteligência que ele chama aqui de uma vasta inteligência para além do pensamento. Você não é a sua mente. Você não é a lógica e o raciocínio lógico. Eu tinha contado para vocês de um atendimento que eu fiz hoje, né? Eu continuo aqui gravando para vocês. E o que que acontece? A gente percebe que as pessoas elas estão na mente, elas estão no mental delas, vivendo a lógica e o raciocínio lógico. Elas não conseguem parar de pensar, de fazer cálculos mentais, entende? É, Se nós conseguirmos silenciar essa mente tão lógica e tão racional, nós vamos perceber que por trás de buscarmos essa lógica e essa racionalidade, essa coisa da científico, nossa, mas isso é científico, né? As pessoas têm muito essa pergunta: isso é científico? Isso funciona. É isso que importa, é que funciona. Viva na mente e você vive identificado com a dor e o sofrimento. Você vive identificado com o ego. Saia da mente e vá para o coração. Observe a mente falar, tagarelar.
que você começa a despertar, porque você é algo muito além da mente, você é uma inteligência para além da mente. E aí ele pega no próximo. A gente ainda tá no capítulo 1, tá, pessoal? Tudo isso é no capítulo 1, todos esses vídeos. Próximo tópico deixa eu mandar aqui para vocês o trechinho do livro. Ó, libertando-se da sua mente. Olha que maravilha. Então ele fala, a pessoa que está ali dialogando com ele pergunta, né, o que você quer dizer exatamente com o observar o pensador? Quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado para um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro de suas cabeças. São os processos involuntários do pensar que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Eu gosto de chamar de mente insana. É aquela loucuragem de pensamento louco, o ruído. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas, entre aspas, doidas, falando sem parar. Gente, a gente fala na rua. Hoje eu estava no mercado, estava falando comigo mesma. Ou resmungando consigo mesmas. Não há nisso nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta e etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Lembra que eu falei para vocês que a minha cliente fazia isso? Então, ela estava identificada com o passado, onde ela tinha experiências ruins de relacionamentos, experiências ruins com homens, e ela estava criando um futuro na cabeça dela de como seria aquela relação. Só que ela esqueceu que são duas pessoas na relação. Então, só pode acontecer aquilo que ambas as pessoas concordam, ok? Então, neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. Então, a gente tem. Eu vou voltar um pouquinho só para falar uma coisinha aqui para vocês. Existem dois tipos de pensamento aqui dentro daquilo que o Eckhart está falando aqui, né? Ele fala aqui, ó. Eu tô com o livro aqui na mão. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem algumas vozes. É, eu perdi um pouquinho o meu raciocínio, a gente fica o tempo todo ensaiando, imaginando possíveis situações futuras. Nesse caso, imaginamos sempre as coisas indo mal, com resultados desfavoráveis. Então, são dois tipos de pensamentos. Ou eu estou criando que as coisas vão mal, que tudo tá errado, que tudo vai ser uma porcaria, que nada dá certo para mim, que tudo dá errado para mim, como assim? Ou então eu estou criando um pensamento futurístico, eu estou criando uma historinha, uma narrativa na minha cabeça de como vai ser aquilo que eu desejo que aconteça. Que no fundo, isso é controle. A gente está tentando controlar a vida, tentando controlar situações e o pior, nós tentamos controlar o outro, o que o outro faz, o que o outro pensa. Só que isso é inconsciente, porque a maioria de nós não admite que tenta fazer isso. Eu agora admito que quando eu estou muito inconsciente, estou no ego, eu estou tentando controlar a minha vida e o outro. O que o outro vai fazer, o que vai dizer, como vai agir, como tem que ser do meu jeito, entende? Tudo isso é a mente criando os possíveis resultados das coisas. Quando a gente está pensando e criando situações do futuro, nós criamos expectativas e criamos o quê? Ansiedade. Quando nós estamos identificados com situações do passado, coisas que já aconteceram, a gente cria preocupação e angústia. Ele vai falar sobre isso agora. Bora lá. Vamos para o livro. A gente parou aqui nos resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. A gente usa o passado como filtro, né? Isso acontece porque a voz pertence à mente que é condicionada,
que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca, as pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. Eu vou dar uma pausinha aqui para a gente falar sobre essa questão. Eu vou até abrir aqui no meu livro. Para a gente falar sobre essa questão desse torturador que vive nas nossas cabeças. Gente, é incrível isso, né? A gente tá o tempo todo se culpando, se arrependendo, se punindo. Às vezes não é nem algo que a gente de fato fez, mas é algo que a gente pensou, intencionou, e só de pensar já caímos num lugar de culpa, de medo, de arrependimento. Essa cliente que eu atendi, ela sofria disso bastante, ela brigava consigo mesma. Ela ia para lugares onde ela se sentia, eh, ela se humilhava, ela se punia, ela tinha esse movimento de lutar consigo mesma. Então, é exatamente isso que o Eckhart está falando aqui. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca, pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. Mas olha só a frase que ele fala um pouco antes dessa sentença. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Então você percebe que essa voz pode ser uma voz obsessora. É assim que se dá a autoobsessão. Eu sou apômetra. Não tem como eu enxergar isso daqui com um outro filtro. Eu vou enxergar com o filtro da apometria. A obsessão e a autoobsessão, a obsessão é quando algo fora de nós está sugando a nossa energia, está nos obsidiando. No espiritismo usa-se muito esse termo, obsessor, obsidiador. E autoobsessão pressupõe que eu estou causando aquele mal em mim mesma. Eu vou dar um exemplo bem interessante que aconteceu hoje à tarde. Eu estava esperando uma entrega. Eu gosto de falar de coisas do cotidiano, porque é o que acontece o tempo todo no dia a dia da terapeuta e de uma pessoa normal. E eu escutei uma buzina de moto, saí na porta e dei de cara com uma vizinha, uma senhorinha. Inclusive foi ela que vendeu essa casa para nós muitos anos atrás. E aí, dona fulana, tá bem? Não tô, não, tô muito. Foi assim que ela me respondeu. Aí, a senhora tá mal? Por quê? O que que aconteceu? Ah, eu fiquei internada não sei quantos dias, 3, 4 dias. É, mas a senhora tá com o quê? Ah, não tô com nada, não. Eu fiz os exames, não deu nada, tá tudo ótimo, não tem nada. Aí eu, oxe, mas então por que a senhora ficou internada? Tava sentindo mal e não era nada? Ai, menina, tava com uma dor aqui, ó, que eu achei até que eu tava com câncer, né? Tava com uma dor horrível aqui, dias e dias sem dormir, com uma dor horrível no abdômen. Eu achei que eu tava com aquela doença de novo, porque ela teve, né, a doença alguns anos atrás. E ela tá em remissão, graças a Deus, né, da doença. E aí eu achei que tinha voltado, e aí era ansiedade. Aí eu, olha só, ansiedade. Aí ela foi me contar que ela tinha parado de tomar a medicação para ansiedade porque ela resolveu se dar alta do tratamento. Ela queria parar de tomar esse remédio, o calmante, e decidiu parar por conta própria, sem consultar, né? Porque tem médico, não é mesmo? E ela parou. E então, o organismo que estava adaptado àquela medicação, que precisava daquela medicação, começou a sofrer. E isso acaba sendo um sofrimento de fato físico. A ansiedade causa sintomas muito, muito físicos e reais. É muito louco isso.
Olha só como que os nossos pensamentos acelerados, os sentimentos e emoções agem sobre o nosso corpo. E aí me veio claramente na minha mente, é uma autoobsessão. Ela tá bem, ela não tem nada de doença relacionado ao câncer que ela teve, ela tem que fazer os exames acho que a cada 6 meses, e viraram ela de cabeça para baixo, ela ficou internada esses 4 dias fazendo exame, não tem nada, o corpo dela está limpo, mas ela tá se auto-obsidiando, parando com o tratamento psiquiátrico antes da hora ou sem consultar o médico. Mas o que que acontece? Eu tô saindo totalmente do assunto, só que não. Agora vamos entrar num outro assunto interessante que de repente tem a ver com a sua vida e pode ser por isso que eu tô falando esse assunto. As pessoas de idade, e não só as pessoas de idade, mas principalmente as pessoas de idade, elas se sentem sozinhas. E elas têm a necessidade de que a família olhe para eles. Eles querem chamar a atenção da família, quer que os filhos, os netos se acheguem. Só que às vezes a gente cria isso de uma forma equivocada. É uma ilusão, a gente cria uma ilusão que nos prejudica. É aí que está a autoobsessão. Porque eu posso chamar a atenção da minha família, eu posso fazer um jantar, eu posso convidar todo mundo para a gente passar o dia, sei lá, e assistir um filme no shopping, vamos numa lanchonete, vamos num parque, eu posso chamar a atenção da minha família para mim de uma forma positiva, entende? Vamos fazer um amigo secreto, vamos, enfim, N formas. E eu posso chamar a atenção da minha família quando eu tô vibrando na dor, no sofrimento, no medo. Então eu paro de tomar um medicamento que é importante para que eu acabe manifestando tudo isso inconsciente, gente. Não foi de caso pensado. Ela não acordou um dia de manhã e falou assim: ah, quer saber? Eu não vou tomar mais essa medicação porque eu não preciso. E, sabe, não é. Ali tem uma dor, você entende? Tem uma dor acontecendo dentro dela. Então ela para o medicamento. E o medicamento, e essa falta do medicamento prejudica a saúde dela. E aí toda a família tem que se mobilizar, sai do trabalho correndo, todo mundo correndo, vai, leva para o hospital, interna, tá achando que tem uma coisa terrível e não é, entende? Isso é um exemplo de autoobsessão que as pessoas de idade fazem com elas mesmas para tentar chamar a atenção da família. Nós criamos doenças no nosso corpo para sermos vistos, para pertencermos, entende? Isso é sério, e isso é coisa da mente. É mais uma ilusão, mais uma mentira que a nossa mente conta. Vamos terminar esse trechinho? Peraí, livro. Vamos lá. Foi só um exemplo, pessoal. Hum, Nossos filmes mentais. É interessante esse termo, né? Às vezes essa trilha sonora é acompanhada de imagem ou filmes mentais. Então vamos lá. Onde que nós paramos? O nosso inimigo, assim como as doenças. Aqui, ó. A boa notícia é que podemos nos libertar das nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras, os filmes mentais que fica repetindo, repetindo, em que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que quero dizer com observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente, como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir a voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá: lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Ai, eu amo esse trecho, gente. Eu amo, amo, amo esse trecho. Esse pedacinho é muito bonito. Ele já está dando a receita, já logo no primeiro capítulo. Olha que legal. Então, qual que é a receita? É observar o pensador. É um outro modo de dizer: ouça a voz dentro da sua cabeça, esteja lá presente, como testemunha, como eu falei no vídeo passado para vocês. Observe os filmes mentais que a mente traz. Aí ele diz: mas seja imparcial ao ouvir a voz, não julgue nada, ou seja, não se identifique com o que a voz está falando.
Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significa que a voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Quer dizer, eu estou ali, imparcial, observando a mente, percebendo o ruído, o barulho mental, aquela mastigação que a mente fica fazendo. Você já passou por uma situação que você não consegue parar de pensar num assunto e você gostaria muito de se libertar daquele pensamento, mas aquilo fica martelando, martelando na sua cabeça? Aquele ruminar, eu gosto de falar que é uma ruminação igual a vaca, ela fica engolindo e voltando aquilo para a boca, mastigando, mastigando, mastigando. Aí ela engole e volta para a boca, mastiga, mastiga, mastiga. Você sabe o que que eu tô falando, né? Você sabe. E aí, você fica ali observando tudo isso. Só que aí você resolve julgar algo, ou resolve criticar algo, analisar. Você se identifica com aquilo, com aquela historinha mental. É só uma historinha mental, solta ela. Você logo perceberá. Lá está a voz e aqui estou eu, ouvindo-a, observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Então, quando eu estou observando essa mente, essa falação, eu sou o ser que observa na sua mente. Percebe que existe uma separação, uma desidentificação? Eu sou o ser que observa as conversas mentais dos personagens da história. Entende? É sobre isso que ele está falando, que isso é quando a gente transcende a mente. Eu falo que existe uma nuvem, eu ouvi alguém falar uma vez, que é como se, como se existisse uma nuvem de tempestade em cima da nossa cabeça. Raios e trovões, muito carregada, muita chuva. Como é a sua mente? E quando você consegue observar tudo isso, acima dessa tempestade existe o sol. Então, quando você consegue observar todo esse falatório, esse ruído, essas historinhas, esses filmes mentais, você consegue transcender e passar dessa nuvem e ir para o sol. E lá está o sol brilhando, o sol sempre está brilhando, não importa qual é a tempestade, o sol está sempre acima das nuvens brilhando, entende? Isso é a iluminação. Pequenos feixes de luz, de consciência que nós temos ao longo do dia. Isso é possível. É possível. Quando eu pego a minha mente no flagra, mente, ó, aqui você contando uma historinha, você mentindo, e eu tô me identificando com isso. Por exemplo, agora há pouco eu tava gravando o primeiro vídeo, né? O vídeo anterior a esse, e meu esposo tinha chegado do trabalho e tava ali assistindo Netflix na sala. Eu tô no quarto. Aí ele bateu na porta, abriu e fez um sinal que ele ia dar uma saída rápida. Qual que é o fato aqui? Ele precisou dar uma saída rápida. Aonde ele foi, eu não sei, eu estava aqui gravando, eu não vi. O que que a mente conta? Se eu for ficar observando a mente vai contar um monte de história maluca, entende? Que pode ou não ser real. Mas com o que que eu vou me identificar? Eu quero me identificar com a paz, paz de espírito, paz interior. Então eu posso ser responsável somente pelo que eu faço da minha vida, entende? Sobre o que eu penso, sobre o que eu digo, sobre o que eu faço. Agora, o que o outro faz é responsabilidade e compromisso dele mesmo. A mente traz historinhas, inclusive historinhas do passado que já aconteceram e que a gente se identifica e que no fundo existe um medo. Pano de fundo é o medo. Sempre tem o medo criando a nossa realidade. E é aí que a gente precisa observar o que está criando essa realidade. Por que eu estou me identificando com isso? Porque existe um medo. O amor lança fora todo medo. O amor pelo outro? Não. O amor por mim, pelo por quem eu sou. É aqui que vem o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, as horas de terapia, ayahuasca, cogumelo e constelação e apometria e o que você faz para o seu autoconhecimento. É tudo isso junto e misturado. Não deixe a mente levar você para os pêndulos da vida, para os corpos de dor. Traga para a presença. E quando você perceber que você já está identificada com o corpo de dor, você já está sofrendo, aí você volta para a presença e você fala: pera lá, eu vou voltar para o presente. Aqui e agora está tudo bem. Eu estou passando por um desafio,
As coisas vêm como um desafio. Eu estou passando aqui por um momento de turbulência, como diz os crentes, estou passando por um deserto, mas tudo é passageiro. A forma como você vai sentir e vibrar durante o período que você está passando por um momento de dificuldade, eu gosto de chamar de caos. Às vezes a gente tem uns momentos na nossa vida de caos, mas, como diz a Bíblia, né? Após a tempestade vem o nascer do sol. Após a noite vem o dia. Então, é passageiro também a tempestade. É passageiro o deserto. É passageiro e momentâneo isso que você está vivendo. Muitas pessoas já se curaram dessa doença que você está vivendo e já entraram em remissão. Muitas pessoas já conseguiram se curar das dores emocionais e relacionais e conseguiram manifestar novos relacionamentos felizes aí, às vezes relacionamentos ainda melhores do que o anterior. Muitas pessoas já conseguiram vencer questões de desemprego, de seja lá, whatever que você está vivendo, e quais são os seus desafios, entende? É passageiro. Não se identifique com a mente. Não ouça o falatório das vozes mentais nem das vozes do inconsciente coletivo. Ouça sua voz interna. Mas para isso você precisa aprender a observar a sua mente. Eu quero trazer aqui uma meditação para vocês. Acho que no nosso próximo encontro, quem sabe a gente faz uma prática de observar os nossos pensamentos. Eu gosto muito das meditações. Vou pensar o que a gente pode fazer, pessoal. Ó, o Poder do Agora, dá para você baixar um PDF no Google, compre o livro, comece a ler, comece a acompanhar e comece a praticar a observação da mente. Namastê. Foi uma delícia estar aqui essa semana com vocês. Eu volto a semana que vem. Um beijão. Eu vou gravar agora o Corpo de Luz. O que é o Corpo de Luz? É um outro livro, um outro estudo que nós estamos fazendo. Eu convido você a participar do estudo O que é Corpo de Luz. Lembrando que eu estou abrindo vagas para o curso de apometria agora para janeiro. Se você tem interesse em fazer apometria comigo, fazer o curso, fazer a própria sessão como cliente, né? Entre em contato no meu WhatsApp, que eu vou deixar o link para o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado também eu gosto de deixar o link. Tá bom, pessoal? Namastê, gratidão. Valeu!